Joshua Graham, conhecido anteriormente como Legado de Malpais e nas lendas populares como Homem Queimado, é um missionário mórmon, cofundador da Legião de César e seu primeiro legado. Graham liderou as tropas de César para uma derrota humilhante na primeira batalha da represa Hoover. Posteriormente, para mostrar que o fracasso era inaceitável, independentemente do posto, César executou Graham, ordenando que ele fosse revestido de piche, incendiado e jogado no Grand Canyon. Graham sobreviveu e deixou a legião de César para trás. Ele é o líder interino dos Dead Horses em 2281. Joshua Graham nasceu em New Canaan, em uma comunidade mórmon estabelecida no que restou da cidade de Ogden, Utah. Ele cresceu em tempos de paz, aprendendo o ofício de missionário e intérprete devido à sua aptidão natural para as línguas. Em 2246, Graham recebeu o chamado da missão para o seu serviço sagrado de espalhar a boa palavra ao povo da Wasteland. Quando saiu de casa, já era fluente em vários dialetos tribais. O seu conhecimento o tornou uma escolha natural quando os seguidores do Apocalipse pediram ajuda em sua expedição ao Grand Canyon. Graham partiu de Canaan, seguindo a Long 15 e a Highway 89 ao sul em direção ao Arizona, encontrando Calhoun e Salo no caminho, enviados pelos seguidores para fornecer educação às tribos locais e estudar seus dialetos. Por volta de 2247, a tribo dos Blackfoots foi a sua primeira parada no Canyon. Joshua provou ser um intérprete competente, embora eventualmente a hospitalidade de seus anfitriões tenha sido substituída por hostilidade. Quer tenha sido um erro de tradução que Joshua cometeu ou algum mal-entendido não relacionado, os Blackfoots decidiram manter a expedição inteira como reféns. Esta era uma situação problemática, pois os Blackfoots estavam em guerra com outras 7 tribos no Grand Canyon e estavam claramente perdendo. Contra as objeções de Calhoun, Salo decidiu assumir o controle da situação. Ele ensinou às tribos como cuidar de suas armas, fazer explosivos, trabalhar como uma unidade de combate, com Graham continuando a servir como intérprete e o primeiro líder de guerra da legião. Graham foi indispensável para o plano de Salo, que transformou a tribo desorganizada em uma pequena força de combate capaz, treinada em táticas de pequenas unidades, uso e manutenção de armas e fabricação de armas e armaduras. Com seus ensinamentos e habilidades de Graham, os Blackfoots prevaleceram sobre as outras tribos, tornando-se o núcleo da legião. Graham se tornou um comandante, treinando as forças do exército incipiente e liderando-as na batalha. Sua posição de liderança logo envolveu ataques de retaliação e aterrorização de tribos locais antes da assimilação pela legião. Quando Salo se coroou César, Graham se tornou seu primeiro legado, o legado de Malpais. Por 30 anos, ele ajudou César a conquistar as tribos de Utah, Colorado, Arizona e Novo México, forjando a legião. Embora ele não fosse um estrategista particularmente brilhante nem taticamente flexível, sua ameaça e brutalidade eram infames. As atrocidades que ele cometeu o tornaram temido por amigos e inimigos. Ele era perigoso, imprevisível e, acima de tudo, lendário por ser impossível de matar, mesmo pelos Rangers da NCR. Mas todos os grandes homens, eventualmente, acabam. Para Graham, o fim veio na primeira batalha da represa Hoover. A obsessão de César em unir as terras devastadas sob a bandeira de sua legião resultou no ataque dele à República da Nova Califórnia, em 2277. Após uma série de escaramuças a leste do Colorado, o 68 de César atacou a represa. A tenacidade de Graham era lendária neste ponto, mas, apesar dos esforços dos Rangers da NCR e do 1º Batalhão de Reconhecimento a leste do Rio Colorado e de 5 relatórios de mortes de Graham, o legado permaneceu uma ameaça em geral. No entanto, Graham subestimou o inimigo enquanto superestimava sua própria habilidade como comandante. Ele posicionou seus legionários de maneira usual, tentando derrotar a República enquanto lutava contra as tribos no leste. O chefe Hanlon antecipou esse movimento, atraindo os legionários para uma armadilha.
Enquanto os soldados do general Lee Oliver mantinham a linha, os Rangers e atiradores de elite do exército visavam seus comandantes, semeando o caos nas fileiras da legião. Quando o legado ordenou às suas forças de elite que atacassem e perseguissem os Rangers, dizimando seus oficiais e semeando os caos nas fileiras, os Rangers e os atiradores de elite do 1º Batalhão recuaram para Boulder City. Elementos do exército e Rangers mantiveram a legião engajada por tempo suficiente para permitir que os legionários mais experientes entrassem na cidade. Quando fizeram, as forças da República retiraram-se da cidade. Uma vez que a maioria deles estava segura, soldados e Rangers, presos atrás das linhas da legião, tiveram que ser abandonados. Eles dispararam explosivos acumulados nos edifícios com antecedência. O plano do chefe Hanlon saiu sem problemas. Os prédios, explodindo, agiram como bombas de fragmentação gigantes, matando e mutilando a maioria dos legionários e deixando o resto em estado de choque. O exército e os Rangers seguiram a detonação com um contra-ataque, destruindo a legião no lado oeste do Rio Colorado e forçando o Malpais Leggett a recuar da barragem. Os ataques de flanco em Camp Golf e outros campos no Mojave foram repelidos da mesma forma. O legado Malpais voltou para César envergonhado. Para demonstrar que o fracasso não é tolerado, mesmo no mais alto escalão, César ordenou que Graham fosse queimado vivo. O ex-legado foi coberto de piche, incendiado e jogado no Grand Canyon por liderar a legião em sua pior derrota na história da legião. Graham sobreviveu ao mergulho e acordou no dia seguinte queimado e quebrado, mas vivo. Eventualmente, o legado caído rastejou para fora da borda norte do Grand Canyon e começou sua jornada para casa. Levou 3 meses árduos para chegar a Nova Canaan. A imunidade natural de Graham, a medicina moderna, tornava impossível para ele diminuir a dor e ele tinha que substituir as bandagens que cobriam sua pele queimada e torcida todos os dias para evitar infecções. Mas ele perseverou e, ao chegar a Nova Canaan, foi recebido como um dos seus, como um filho pródigo voltando para casa. A seus olhos, o segundo batismo nas mãos da legião e a subsequente sobrevivência o transformaram, reacenderam sua fé e removeram seu orgulho e vaidade. E os 30 anos de separação, atrocidades e vergonha eram irrelevantes para sua família. Lendas do homem queimado, espreitando as terras devastadas, começaram a se espalhar e finalmente chegaram aos ouvidos de César. Ele proibiu os legionários de falar o nome verdadeiro de Graham sob ameaça de morte, Damnatio Memoriae, apenas reforçando o mito do homem queimado, e emitiu uma ordem de morte para seus frumentarii. Onde quer que ele estivesse, seus agentes iriam encontrá-lo e destruí-lo. Por sua vez, Graham decidiu perdoar César, mantendo a ideia de que você odeia o pecado, mas ama o pecador. Graham está perfeitamente ciente do desejo de César de vê-lo morto, graças ao grande número de frumentarii e assassinos que vieram atrás dele. Em 2281, o passado de Graham finalmente alcançou o antigo legado. Os Whitelegs, levados ao frenesi e equipados por Ulisses, atacaram Nova Canaan, enquanto Joshua estava fora da cidade. Em uma tentativa de insinuar com a legião, destruindo a tribo de Canaan e Graham junto com ela. Os sobreviventes se espalharam pela Wasteland, com a maior parte deles escapando para o Zion Canyon. Para defendê-los e as tribos que moravam no Canyon, Graham assumiu a posição de chefe de guerra interino entre os cavalos mortos, enquanto Daniel, outro missionário e sobrevivente de Nova Canaan, juntou-se aos Sorrows. Enquanto Daniel faria Graham lutar uma batalha de distração para permitir que os Sorrows e os Dead Horses evacuassem com segurança de Zion e perdessem de vista os Whitelegs na Wasteland, Graham não deseja nada mais do que trazer a justiça de Deus para aqueles que causariam danos aos outros. O desejo de vingança sobre aqueles que massacraram seu povo, matando todos os que não puderam fugir rápido o suficiente, os idosos, os doentes, as crianças e aqueles que pararam para ajudar, arde dentro dele, um fogo alimentado ainda mais por seus próprios demônios pessoais e desejo para a redenção. É justo que ele os destrua em Zion, em um templo natural e monumento para a glória de seu Deus.
Joshua Graham é um homem em conflito. Originalmente um missionário mormon de Ogden, ele constantemente traiu tudo o que amava no serviço a César. Pego na manutenção de um exército nômade brutal de tribais recondicionados e nas conquistas no leste, Graham lentamente se tornou um monstro. Pequenos compromissos tornaram-se cada vez mais sinistros e brutais, com Graham racionalizando-os como tirar o melhor proveito de uma situação ruim e fazer o que precisava ser feito. No final, entretanto, ele e César construíram uma sociedade sobre uma base de medo e brutalidade, com Graham transformado em um monstro por 3 décadas de guerras e atrocidades. Joshua acabou acreditando em suas próprias mentiras e racionalizações, mas quando veio a derrota na represa Hoover, ele perdeu todo o ímpeto. Abandonado por César e seu povo, o legado caído foi forçado a refletir sobre sua vida e enfrentar o monstro que se tornou. Ao contrário da maioria, Joshua escolheu não culpar César, mas a si mesmo, e viajou em busca do perdão das pessoas que abandonou 3 décadas antes. Apesar de sua antiga lealdade a César, o Homem Queimado não tem nenhuma má vontade em relação a nenhum aliado da NCR. Para ele, a NCR ainda é resgatável aos seus olhos, afirmando que a ganância do homem é o que levou à Grande Guerra e que somente através da fé em Deus e oração e atos genuínos de bondade, a humanidade pode esperar evitar que a história se repita. Ele também tem uma opinião obscura do Mr. House, vendo-o como outro César, um homem que reuniu seu próprio conjunto de tribos usando seus próprios métodos para assumir o domínio sobre os outros. Seu ódio pela Legião não vem apenas do fato de que ele foi feito um exemplo por César, mas também da crença de César de que somente sua vontade irá unir as terras devastadas sob a bandeira da Legião e sua recusa em deixar qualquer coisa impedi-lo. Em última análise, sua maior inimizade é contra si mesmo, por deixar-se levar na ascensão de César ao poder, por cair na linha como seu legado e por perpetuar intencionalmente as inúmeras atrocidades que ajudaram a estabelecer seu governo. O que ele acreditava pode ter sido o início de uma sociedade de iguais sob uma bandeira, tornou-se uma cultura totalitária dominada por um homem. Então é isso, galera. Eu vou estar encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todos que assistiram. Já faz um tempo aí que eu tô devendo um vídeo sobre a história do Joshua Graham, né? É até uma vergonha pra mim, que é o meu personagem favorito aí do Fallout, mas tá aí. Beleza? Então muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Lembrando sempre, o grupo do Discord do canal tá na descrição. Eventos vão ser feitos lá em breve. E qualquer tema que vocês queiram ver aqui no canal, só deixar nos comentários, que eu vou estar tentando fazer em breve. E também, qualquer erro no vídeo, só deixar aí que eu vou estar tentando corrigir para o próximo, certo? Então é isso, rapaziada. Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Valeu!